Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso DespertaCast de hoje, né? Hoje, dia 3/4, né? Iniciando segunda-feira, né? Uma segunda de desperta, né? É um movimento que temos feito juntos, né? Cada um no seu caminho, cada um na sua conexão. Vamos vivendo junto o nosso despertar de consciência, né? Cada dia da semana recebendo aí convidados especiais, pessoas que entram, né, para a nossa história como voluntários, entregando bastante do conhecimento, da dedicação, do aprendizado e contribuindo para o nosso movimento de despertar, né? Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado especial de hoje é o nosso amigo Glauber Xavier. Glauber Xavier, que vem falar para a gente sobre seres multidimensionais, né? Eu tenho muita coisa para aprender hoje com o Glauber, né? Muita coisa para expandir a minha consciência. Inclusive, a nossa querida amiga Liliane já contribui com essa parte, né, do nosso entendimento, né? Trazendo um pouquinho mais destes assuntos, nessa relação, né, com os seres multidimensionais. E hoje o Glauber vai falar para a gente um pouco mais, vai abrir um pouco mais aí a nossa frequência, a nossa consciência, para que possamos, né, viver esse movimento nosso juntinhos, né? Vamos hoje despertar com o nosso amigo Glauber. A pilozinha da Turma do Bem, com a nossa queridíssima Alice, já estou chamando a Alice para poder falar conosco, né, contar aquela historinha que dá para a gente, aquele movimento de despertar. O Arion, do Carlota Libertina, trazendo o nosso tarô, né, de todos os dias. E no microfone aberto de hoje, a nossa queridíssima Letícia, né? Vamos ver o que Letícia trouxe para a gente, né? Vou parar para dar boas-vindas aqui a quem já está conosco. O primeirão de hoje é Elton, né? Seja bem-vindo, Elton. Oi, Elton, você já está esperando o Glauber aí, Glauber. A sua turma já está chegando e fazendo jus aí, né? Ao mestre. Estamos falando aqui, ó. A Duana Nunes, seja bem-vinda. Cristina, seja bem-vinda. Janaína Costa também, muito bem-vinda aí, né? Dar boas-vindas também a todo mundo que está acompanhando ou vai acompanhar ao longo do dia nas nossas redes de transmissão, né? Pelos canais do Amor Fraterno, YouTube e Facebook, Instituto Amélia Rodrigues, YouTube e Facebook, Web Rádio Namastê, Facebook e Pílulas do Evangelho dos Estados Unidos, Facebook, né? Também, boa tarde para Eliana Guimarães, seja bem-vinda. Andréia Letícia Aguiar, tá? Todos aqui de Tamoios, em Cabo Frio, seja bem-vinda, viu, Andréia? Bom ter você conosco, né? Todo mundo, Elaine também chegando, Elaine Teline, um beijo para você, seja muito bem-vinda, prazer em recebê-los, né? Eu vou dar início ao nosso trabalho de hoje, ao nosso despertar de hoje, por intermédio da nossa queridíssima amiga Alice. Alice, pessoal, é uma doçura para quem está aí pela primeira vez. Vem trazer para a gente a pílulazinha da Turma do Bem de hoje. Vamos aprender, né? Vamos viver o nosso despertar com a Alice e depois recebemos o nosso querido amigo Glauber, né? Olá, eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Oi, meu querido amiguinho. Você sabia que precisamos ser trabalhadores, florescer onde estivermos fazendo sempre o bem? Quando fazemos o melhor, sempre teremos retorno positivo em nossas vidas, pois do que plantarmos, sempre colhemos. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? A festa da formiguinha. Brenda era uma linda formiguinha que estava acostumada a muito trabalhar para se alimentar. Todo dia ela
Saía aí para casa, a comida trazia. Além de muito se esforçar, o outro também gostava de ajudar. Cortava gravetos para o pássaro à sua casa montar. Longas folhas pegava para Dona Barata se abanar. Pedaços de maçã ela arrancava para o grilo alimentar. Tanto trabalhava que mal se lembrava de descansar. No seu aniversário, uma surpresa ela ganhou. Seu amigo Formigo Panda, uma grande festa para ela, organizou. Brenda nada precisou fazer, apenas comeu e aproveitou. Que tal sermos bons trabalhadores e ajudarmos quem necessita com amor? Assim você pode se tornar um agente transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Um beijo no coração e a gratidão é toda nossa, Alice, né? Alice que traz para a gente a mensagem, né? É da gente compreender. Eu sempre utilizo, inclusive, em minhas palestras, em minhas atividades enquanto coach, né? Eu sempre utilizo o exemplo da formiga, né? Que é um ser, né? Extremamente dedicado, né? Que está sempre trabalhando, fazendo a sua parte, né? Vem lá, chuva, atrapalha o que ela está fazendo, ela começa de novo, né? E ela vai cumprindo o seu papel. E eu acho que a nossa vida, né? Dentro das nossas possibilidades, este é um movimento que nunca devemos nos omitir dele, né? Que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso compromisso, dentro daquilo que está nas nossas mãos, que a gente possa se manter dedicado e entregando, para que a gente faça parte, né, desse processo, né, de evolução e de construção, né, desse caminhar, né, que a gente possa se compreender, né, como parte importante e estratégica desse universo, e que a gente reconheça que a coisa mais importante que temos para fazer aqui, né, é verdadeiramente nos entregar, né, nos dedicar, né. Às vezes a gente minimiza muito aquilo que a gente tem por fazer, né? Esperando, né, coisas muito grandiosas, muito magnânimas, né? E a gente deixa de fazer o simples, e o simples é o que a gente necessita. Daí que a gente tem que partir, né? E que a gente possa verdadeiramente se conectar, né, ao nosso propósito e sermos formiguinhas aí na nossa caminhada, tá? O pessoal do Glauber está chegando, eu vou dar boas-vindas também. Dá também boas-vindas aqui, ó. Vim por intermédio do professor Glauber Xavier. Tá todo mundo aqui, ó. Mestre, Glauber, eu não sei como é que eu vou fazer para conversar com você hoje, não. O pessoal tá chegando aí. Márcio Samuel, seja bem-vindo. Larissa também chegando. Que Deus abençoe. A Larissa já está aqui, né, com o nosso apelido carinhoso com a Alice, né? Que é a nossa fofura do Desperta Cast. Eu não sou bobo nem nada, começo toda a programação com a Alice, que ela já vai criando uma sintonia bem elevada, e aí o meu trabalho, né, o nosso trabalho fica muito mais fácil. Então agora eu convido aí para a nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje, o nosso amigo Glauber Xavier. Glauber, que vem trazer para a gente muitos conceitos sobre seres multidimensionais. Eu estou querendo conhecer, né, o trabalho do Glauber e entender um pouquinho dessa experiência toda de vida. Seja bem-vindo, Glauber. Bom ter você conosco. Boa tarde. Prazer em ter você aqui no nosso Desperta Cast. Tudo bem? Tudo bem. E eu quero que você se apresente aí para a turma e comece essa apresentação para que as pessoas possam te conhecer e conhecer, né, a sua história, né, nessa relação do tema que a gente está trazendo de hoje, um pouquinho dessa sua iniciação, dessa sua participação, fazendo um paralelo aí com você, para que as pessoas possam conhecer aí a sua caminhada. E aí a gente parte dessa conversa, a gente vai seguindo o nosso caminho. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Então, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né?
E desde muito novo, eu já fui meio que provocado a despertar, né? Então, dos 3, 4 anos de idade mais ou menos, eu sofri um acidente. Eu fui correr atrás do meu irmão, que estava numa festa. Ok. Porque estava chovendo, então a varanda estava muito úmida, né? E tinha um garrafão de vinho quebrado nessa festa. Eu escorreguei e bati o pulso e cortei. E aí foi a primeira quase morte, né? Ok. Daí eu lembro que me levaram às pressas para o hospital, né? Eu sei que perdi muito sangue, né? Foi um corte bem grande no pulso. E chegando lá, eu fui atendido e passaram-se os anos, né? Eu fui perguntar para minha mãe qual hospital que eu fui, né? Porque era um hospital muito grande, muito bonito. Né? E ela falou, não, você foi num hospital, na Santa Casa aqui, e não era bonito não, já era bem feio naquela época, porque agora tá pior ainda, né? E eu falei, não, nossa, eu lembro até o cheiro, né, que tinha lá, era um cheiro diferente, né? Não era um cheiro de medicamento, sabe? Era um aroma. Era um cheiro de medicamento, mas com aroma diferente dos que nós sentimos agora, né? Ok. E aí eu fui ajudar, cuidar uma pessoa nesse hospital. Chegando lá, era mesmo outra coisa, né? Era uns quartos bem feios, não tinha tecnologia quase nenhuma, era meio sujo. E aí eu entendi que, a partir dali, de alguma forma, eu estava dentro da nave e eles me atenderam, né? Pode ser que, ao mesmo tempo, eu tenha sido atendido nesse hospital e, ao mesmo tempo, eu estava projetado em outro lugar. Ok. Ou pode ser que eu esteja direto lá, não dá para saber, né? Aham. E eles conseguem controlar tudo. Eu lembro que era uma enfermeira muito bonita que usava uma roupa meio diferente, um macacão meio branco, sabe? Era uma coisa meio futurista, ela era bem alta, né? E não tinha muita mancha na pele. E depois disso eu encontrei uma outra ser meio parecida com essa, né? Depois de algum tempo em outro contato. Em outra situação. Sim, sim. Ok. Então passaram-se depois alguns anos. Aí eu tinha 5 para 6 anos de idade e era meu aniversário, era próximo aniversário. Meu pai falou: não, eu vou te dar um dia para nós irmos num estádio de futebol, né? Só que o meu aniversário é em agosto e o jogo era em maio, março, né? E eu fiquei cobrando, até que um dia ele falou: não, nós vamos hoje então nesse estádio. Chegando lá nesse estádio, os primeiros 20 minutos passou uma nave. Esse caso é bem conhecido aqui em Mato Grosso do Sul, né? Tinham 24 mil pessoas no dia desse estádio. Ah, tá. Esse caso, inclusive, é um dos responsáveis para a revista UFO começar, porque ficou bem famoso na época, né? Então, nesse dia, essa nave apareceu em forma de cilindro, com uma luz, né? Apesar de outros verem um pouco diferente, porque talvez a frequência, eu não sei como é, né? Alguns também não viram que estavam lá, né? Talvez porque não estavam na frequência. E nessa época ninguém podia filmar ou tirar foto, porque era bem caro, né? Era bem caro. Então não tem nenhum relato assim de filmagem, de foto. De vídeo, de filme, aham. Sim, sim. E porque não foi nada programado também, né? Mas tem a maior verdade, que é 24 mil pessoas Sim, ao sim. mesmo tempo, né? Que isso não tem isso é uma verdade absoluta. Né? Tem muitas pessoas, né, até hoje relatando, né, que elas vão encontrando outros e outros, né? E vai formando essa ponte. Só que, ao mesmo tempo, apareceram em mais de 32 lugares no Brasil essas naves. Só que Mato Grosso do Sul apareceu mais, então, eu não sei, deve ter na média. Só aqui apareceu 7 ao mesmo tempo. Pela junção, assim, dos relatos das pessoas, né? Então, tá. Depois desse primeiro tempo,
todo mundo, aí o jogo voltou ao normal. No segundo tempo, novamente, a nave passou. Só que no segundo tempo, só eu vi a nave. E na minha cabeça aquilo era parte do jogo mesmo. Eu nunca tinha ido numa partida de E futebol, fazia né? parte do evento, né? Sim, Simples achei para que era 6 tipo, anos, ó, como tem imagine. fogos, né? Como tem fogos, foi, deve ter Aham. soltado um balão, né? Alguma coisa assim, né? E aí eu só fiquei encantado, todo mundo gritando, mas eu acho que era pânico, né? Não era nem. Os adultos estavam gritando por pânico, não era felicidade. E nesse segundo tempo, deu o que se chama de tempo zero, né? Parou tudo, e eu lembro de estar olhando para as pessoas, elas não estão se mexendo, e nem meu pai. Eu gritando, aí eu vi que o negócio estava muito estranho. E a nave estava lá, e eu comecei a chorar, né? Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico e ninguém se Materialmente é movia. como se tivesse todo mundo em uma situação congelada e você Pausado. percebendo aquilo sozinho. Sim, foi Muito pausado, legal. né? Tudo travado, né? E daí, não sei, na época deve ter passado muita coisa na minha cabeça, né? Ou, Uhum. tipo, deve ser parte do jogo, né? Tipo, para e da hora que começa todo mundo grita de novo e se mexe, só que tinha dado muito tempo, né? Tipo, 10 minutos, assim, mais ou Ok. menos, né? E voltou tudo ao normal e eu entrei em choque. Falei, ué, o que aconteceu aqui? E aí eu lembro de estar pedindo pro meu pai, vamos embora, né? E aí, tá. Aquele jogo já não estava mais legal para mim, né? Tinha acontecido alguma coisa ali, ninguém para explicar. E aí acabou o jogo, nós fomos embora. E aí, para me chegar da minha casa, do estádio até minha casa, era mais ou menos a pé, não tinha ônibus ainda, né? Então a gente ia a pé. Tinha mais ou menos uns 40 minutos a pé, mais ou menos. E no meio disso veio uma sonda e fez uma leitura de mim. A sonda é uma bola que ela vem das naves, né? É uma tecnologia. Aí você vai ter que ir explicando, viu? Então tá. Sim, só que não sabemos se, tipo, essa nave, essa bola é daqui mesmo da Terra, né? Porque a do estádio, eu acho que não é daqui, né? É conhecida como nave de transportes. Não sei se você já ouviu falar, quando falece um variado número de pessoas, essas naves vêm, elas se materializam, Ok, resgatam os espíritos, né? ok, Levam para outros lugares, né? Também é usado para isso, né? ok. Só que essa sonda, não sei se era dessa nave ou era de outra. Chegando em casa, a minha mãe estava lá na frente com o meu irmão no colo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que apareceu a nave no jogo, lá na minha casa tinha uma nave com a minha mãe também. E ela não queria entrar para dentro de casa, porque ela estava em choque, estava esperando a gente Ok. chegar. E aí Então nós fomos sua mãe construir. também de lá ela teve a mesma visão, a Sim, mesma conexão. Vou chamar assim, pode ser assim? sim, sim. Só que era outra nave, né? Ok, Pelo que ela ok. descreve, era uma redonda e maior metálica, né? É. Os meus pais, eles já eram contactados, né? Meu pai já tinha visto avistamentos, né? Quando era, porque Ah, tá. a minha mãe já foi até puxada na Ok. nave, Então né? isso já fazia parte Eu do acredito que seu. isso é o contrato das famílias já, né? Ok, com Já certeza. vem, né? Tipo, Aham. se eles não resolveram esses karmas, essas coisas da missão, nós vamos jogando para os filhos, para os Ok. netos, né? Tipo, eu não tive filhos, então acho que já livrou um pouco, né? Da missão. Só que daí a missão vem toda para mim e vem mais rápido, entende? Aham. Vem tudo mais rápido. Então daí a nave apareceu lá, né? E nós contamos para ela tudo. Depois disso passou um tempo, é, era o que mais falava na cidade, era sobre isso. Passou até no Fantástico, mas não tinha filmagem, não tinha nada, né? Só Aham. Foi falava só uma tudo. notícia, né? Sim. E era uma época que tinha muitos avistamentos, né? Era 1982, então tinha bastante avistamentos. Estava aumentando muito, né? Agora está voltando de novo, né? Esses contatos, né?
E depois disso, digamos que passou uns 2, 3 meses, nós começamos a ver muitos seres na casa, né? Aí Nós já dentro do achávamos... seu ambiente familiar, dentro de casa. Sim, sim. Já tinha Ok, esquecido o acontecimento, né? ok, Do avistamento e tal, porque criou aquele pânico, né? Nós falamos, eles vão vir aqui, né? Aí tinha esquecido, mas quanto menos esperávamos, de repente começou a aparecer dentro de casa, né? ok, As visualizações, e nisso nós começamos a entrar em pânico, né? Achando que a casa era assombrada, né? Que esses ok. seres estavam nos perseguindo e tal. Só que achamos que era uma outra coisa também desvinculada a isso, né? Achamos que era espírito, né? Ah, tá. Achamos que É a casa era assombrada. que dentro da nossa realidade é o mais próximo que a gente. Não Sim, é que é sim. aceito por todos, mas é que é o mais próximo dentro da materialidade possível que a gente tem, Isso. né? Que O em entendimento da, né? 1982 isso ainda era muito mais distante, né? Sim, do entendimento, né? E de tudo, É, porque não tinha nada em livros, não tinha, né? ok, Era, eu lembro que até, tipo, igrejas evangélicas não tinham tanto como a católica, né? Era ok, só católica. isso O mesmo. espiritismo, então, nem pensar, né? Nem pensar. Não. Pessoas achavam que quando surgiu algum espírita para falar alguma coisa, né? Até hoje, né? Acham que, tipo, É, é outra coisa, né? é. Tipo, né? É uma mistura, né? Na Então, maioria da população ainda existe, né? O mesmo preconceito, né? sim, o preconceito e não pesquisar, não entender, né? É, Confusão. é a famosa negação, né? Que pronto, né? Sim, sim. E vai Né? demorar muito tempo ainda, né? Para Com certeza. despertar, né? Até se tornar uma coisa normal isso, né? Comum, né? Tipo que existe espíritos, que Ok? existem, né? Extraterrestres, essas coisas. Então, depois dessa casa, nós mudamos para outra, porque achávamos que era casa, né? E tinha uma vizinha que falou que ali era um antigo cemitério, aí falou, então, deve ser ali. Aí nós fomos para outra casa. Chegando na outra casa, continua a mesma coisa, né? No mesmo bairro, né? Aí, Aham. aí uma coisa, falou, não, é o bairro, então, tá lotado de É. assombração aqui, né? Que ninguém tinha estudo de nada. Aí nós fomos para a terceira casa, né? Aí nessa terceira casa, que o negócio começou a pegar mesmo. Aí eles começaram a aparecer muito mais, né? E eu lembro que era um pouco mais densificado, né? Então eu lembro que eram formas tipo de insetos, né? Aí tinha os greys e tinha humanos também, que daí não sabemos se eram extraterrestres, né? Ou eram os espíritos, né? Ok. Virou aquela mistureira, porque quando você vê a dimensão, você vê tudo, né? Extraterrestre É. também é espírito, né? É. Né? Assim como É, espíritos também podem é ser. isso aí. Se a gente parar e racionalizar, são frequências diferentes, né? E a partir do momento que você vai abrindo essa frequência ou essas sintonias, né? Aí um movimento individual, praticamente, né? Eu imagino que estivesse eu lá dentro do mesmo ambiente, veria ou poderia não ver tudo que vocês viam, e é um processo, isso é natural, é assim também que se explica a vida espiritual. Sim, sim. Então, você vê, tipo, meus pais, eles não viam tanto, né? Eles Ok, viam, né? Viam mais em vulto por causa quando você é criança, né? Tá mais puro, tá mais leve, mais então aberto. acaba vendo, né? Sim, sim. E aí, nessa terceira casa, começaram a manifestar muitas paranormalidades, né? Esses seres aumentar. E a gente escutava muito barulho, né? De coisas caindo, né? Eu fui só entender essas paranormalidades, tipo,
recente, há uns 10 anos atrás, que, tipo, isso era é a nossa energia mesmo que faz, a maioria das vezes. Aham. É nós mesmos, né? E então, depois disso, nós chamamos padre, pastor, né? Primeiro chamamos um padre, né? Para exorcizar a casa, né? O trivial, né? Fez o que tinha que fazer, né, Glauber? Eu lembro dele estar lá rezando e jogar água benta em nós, né? Na cara, né? Só faltou jogar um balde de água, né? Na cara da gente. E não dava muito certo, né? Porque continuou aparecendo. Aí falou, ó, não, a igreja católica não está adiantando muito, agora vamos chamar um pastor mesmo daquele, né? Daquele que grita, aquele mesmo que expulsa, né? Aham. Aquele que vira o Goku, né? Aí ele foi, também não adiantou nada, né? E aí, aí um dia nós estávamos dormindo e começou num quarto, e a casa era alugada, né? Não era nossa. Aham. Já tinha uns 3, 4 meses ali. E aí começou num quartinho lá, aquele barulho de corrente, de panela caindo, né? Só que aquele quartinho a gente não tinha, era um quartinho de espera, a gente não tinha a chave de lá. Né? E aí um dia o meu pai falou, não, vamos ver o que é isso, né? Meteu o pé naquela porta, e aí o que tinha lá? Tinha uma família de Greys morando lá. Não, mentira, não tinha seres nenhum lá, não tinha nada. Não tinha ninguém lá, né? E aí não tinha nada, e ficamos mais desesperados ainda, né? Falamos, vamos mudar daqui, que, tipo, esses fantasmas estão perseguindo nós, né? Vamos para um lugar bem longe. E não tinha nem pagado direito ao aluguel, né? E isso eu imagino o quanto que isso não estava pesando o ambiente de vida, né? Você era criança, seus pais, sim, o quanto né? que isso significou, né? Porque a sensação de impotência, né? Parte emocional, todo o processo, né? Imagino a dificuldade que vocês não viveram, né? Esses choques de consciência são tão fortes, né? Que, tipo, eu me bloqueei daquilo. Então, eu sei que aconteceram mais coisas, né? Ok, imagino. Só que eu me bloqueei disso porque eu achava que era demônios, né? E eu bloqueei tão forte, né? Que eu não me lembro, assim, tá vindo algumas coisas, né? No dia a dia, né? São choques essenciais. E nem meus pais lembram, assim, né? Eles lembram dessas partes que eu estou falando também. E até porque, às vezes, também, eles próprios bloqueiam isso, né? Para nós mesmos, né? Por nós mesmos, né? Por uma proteção, né? Porque senão é difícil de você manter equilíbrio, né? Sim, sim. Para viver uma vida, a gente tem que ter essa missão de ajudar, de entender também as coisas, mas a gente tem que ter a nossa vida normal aqui, né? De intermediar esse processo, né? Sim, sim. De saber o porquê, mas eles deixam isso, sabe, trilhado, tipo assim, você vai se virar depois, né? Mas não vamos falar não, que é. Se vira. Que é o movimento do materializar, né, o Glauber? Porque é o sentido da vida material, né, em qualquer que seja o campo da descoberta, é que a gente começa do impossível, do inimaginável, para que a gente possa, através da nossa vida e do nosso conhecimento e aprendizado, tornar aquilo normal, né? E esse é o propósito. As pessoas, né, ainda veem isso e acham extremamente extravagante, quem não tem nenhuma abertura. Entretanto, na parte daqui a muitos anos, isso se tornará uma coisa normal, como tantas outras descobertas lá no passado foram tratadas da mesma forma, né? É um processo natural. As meninas... Jogada, né? Oi? Pode falar. Não, as meninas aqui, ó, a Glaucia está falando, o seu Fabrício deve estar assustado. Eu não, porque eu vivo a mesma coisa com os espíritos, então pode ficar tranquila que nós passamos pelos mesmos processos e está tudo... Estou em casa, viu? Só muda o formato, né? Mas só muda a frequência. Sim. Só muda, mas é a mesma dimensão que se vê eles, né? Se vê os espíritos, vê tudo, né? E o mesmo impacto, né, Glauber? Porque são coisas que a gente precisa ter muito equilíbrio para lidar,
né? Porque se a gente não tiver esse equilíbrio, primeiro, a gente não tem como ajudar. Segundo, perde-se o propósito, porque a parte mais importante de estarmos aqui é exatamente de sermos parte importante dessa materialidade, né? Se a gente não equilibra, a gente acaba não podendo verdadeiramente contribuir com esse processo, né? Sim, sim. Então, até às vezes nos meus atendimentos, que eu estou captando, né, estou acessando as pessoas, a alma, aí às vezes a pessoa tem um trauma, tal, mas eu não posso falar às vezes o que é, porque ela precisa mesmo passar por esse processo, É né, só que isso. elas não entendem, né. Uhum. Muitas ficam com raiva, muitas xingam, né, muitas falam, você então trabalha para os negativos, né, mas não entende que é pela própria evolução dela, tem que passar por aquilo, né? E até porque se eu falar, eu vou estar atrapalhando a minha própria evolução. Ok. Né? E os mentores delas vão ficar chateados, né? E até Uhum. os seres que acompanham, né? Muitos não entendem, né? E você estava falando dessa outra parte que, tipo, vai se tornar uma coisa, né, mais natural, né? Mas você vê que tem níveis, assim, que está começando as pessoas despertarem, aprenderem. Aí a mídia vem e tenta derrubar, né? O governo tenta distorcer, faz parte do processo, né? Só que agora nós temos a ajuda, digamos, mais 30% desses seres, né? Que não poderiam interferir tanto, né? Agora estão interferindo para dar aquele gás, né? E combustível para as pessoas começarem a entender, né? E acreditar. E isso é um processo de transição, né? Como você pensa o seguinte, como é que seus pais viveram isso? É de uma distância diferente. Como você está vivendo, já é um passo gigantesco. Se você colocar isso como um processo evolutivo, que é lógico que a gente tem vontade que as coisas aconteçam amanhã, né? Mas se a gente pensar no movimento universal, a gente entende que, sei lá, 100 anos, 100 mil anos, são coisas que refletem exatamente aquela parada que você viveu lá naquele campo de futebol. Essa condição de tempo, ela é extremamente imensurável para a gente, né? A gente quer, mas não é assim que funciona nenhum processo de desenvolvimento material, né? E isso é um ponto que a gente, na hora que você pega uma margem de comparação, né, da vida dos seus pais, a distância dessa realidade que hoje você vive, apesar que eu imagino que você, né, intimamente enfrenta uma pressão muito grande em relação, né, a esse processo, quanto mais material está se tornando, né, maior a participação na vida da gente também, e manter um equilíbrio, né, conduzindo os dois lados da moeda, né, não é fácil, né, eu vivo isso também dentro dos meus compromissos, das minhas responsabilidades, né, com a parte espiritual, mas eu entendo que existe já uma mudança extremamente significativa quando a gente olha, né, nesse movimento de gerações, né? Sim, sim. Tem modificado. E é uma cobrança para nós mesmos, né? Tanto do lado físico como do lado espiritual, né? E aí a gente tem que tentar ir tornando para dar o equilíbrio, né? Tentando ajudar da nossa forma, né? Mas E tem que não ter a dá para ter luta. ansiedade, né? Porque o ponto de equilíbrio do Glauber é exatamente, né, a parte mais importante do processo, porque, né, no caso do Glauber, falando da parte que o cabe, no caso do Fabrício, falando da parte que o cabe, se a gente perde, né, o nosso ponto de equilíbrio, a gente perde também a condição de servir nesse processo, né, de facilitá-lo, né? A parte mais importante disso tudo, né, é o nosso ponto de equilíbrio. Então, a gente saber dosar isso é extremamente significativo, né? E é uma pressão muito grande, porque você, com certeza, sente a responsabilidade de, né? Sim, sim. É um processo, né? Tem que sempre estar criando paciência, calma, senão a gente também, né, tem as baixas, né? Não é fácil. Né? E como é que funciona isso hoje, agora, no Glauber de hoje, depois de você ter vivido, e eu imagino o quanto que isso significa, né, na sua formação, na personalidade, na adolescência, né? Agora, hoje, na sua vida atual, como é que você consegue viver e conciliar, né, os dois cenários, né, de vida, de materialidade, dessas conexões? Como é que funciona a vida do Glauber hoje,
viver nessas duas realidades? Sim, depois de tomar vários sustos, várias coisas, né? Porque é tudo na base do susto, né? Não é nada como as pessoas pensam, né? Tipo, vamos contactar, né? Tipo, às vezes eu reunia grupos, né? E aí falava com eles, falava, deve ser leve, né? Tipo, eles vão vir, vão sentar na mesa, vão, e não é assim, né? Às vezes ele já vem gritando por causa que a linguagem deles é diferente, a frequência é diferente, né? E é igual a projeção astral, que vem um barulho, às vezes, né? As pessoas não estão preparadas. E aí, depois de tanto susto, de tantas... É um treinamento forçado, né? Que acontece. Você acaba acostumando, né? E aí, o dia a dia vai se tornando uma coisa mais normal, né? Mais simples. O meu maior treinamento foi depois que eu saí dessa casa. E daí nós tivemos que ir para um bairro, né? Bem distante. Só que daí, nesse bairro, o que aconteceu? Eu ficava trocando o dia pela noite, né? Tipo, a noite pelo dia, né? Eu caçava muito para tentar dormir, às vezes não conseguia. Ok. E, então, eu dormia no mesmo quarto com o meu irmão, ele também viu algumas coisas, ele conseguiu, ele saía de noite, voltava à tarde. Eu já não consegui fazer isso, né? Então, nisso, esses seres se apresentavam, lá, não sei se para você também aconteceu assim, e eles se apresentavam no quarto e às vezes me chamavam, né? Eu via geralmente uma silhueta, né? Era meu... Depois eu vou contar a minha parte para você pegar um pouquinho da minha frequência também. Era meio baixo, eram várias formas, né? Mas assim, o que eu mais lembro era esse, que era uma silhueta muito escura dentro do quarto escuro que eu dormia, né? Então parecia refletia aquela meia luz assim, e dentro desse ser tinha vários pontinhos de luz, né? E esse ser me chamava o meu nome, né? E para mim aquilo era do mal, né? Porque era preto e tudo, até entender que, né? A cor escura não é negativos, né? Não é um problema, né? A noite não é negativo, que é, né? É só de claridade, que é tudo a mesma coisa, né? Demorou, então esses seres vinham e às vezes eu estava dormindo, né? Eu me cobria num calor, porque aqui em Mato Grosso do Sul é muito calor, então eu cobria num calor, ficava suando e às vezes o ventilador estragava, sofria mais ainda, né? Então minha família era mais humilde, então às vezes demorava para um ventilador, né? Ou às vezes até revezar o ventilador. Um dia minha mãe usava o meu pai, outro dia no meu quarto, né? Eu lembro que em uma dessas situações estava muito calor e eu vi o ser nitidamente, meio alto, na porta do meu quarto. Eu achei que era um dos meus pais. E eu chamei e não respondeu. A hora que não respondeu, eu falei, pronto, morri, né? Morri e aí eu me cobri. No que eu me cobri, comecei a suar muito, suar muito. E toda noite eu ficava me cobrindo, né? E não tinha com quem conversar sobre isso. Aí uma noite eu escutei a minha mãe me chamando. Eu fui lá no quarto correndo, era tipo umas 2 da madrugada. Eu cheguei lá, ela falou que não tinha chamado, né? Que eu tinha que parar de jogar videogame, né? Que essa coisa estava me fazendo mal, né? E na verdade o videogame é o meu escape, né? Antes eu jogava para me esconder disso, né? O gatilho. Hoje eu jogo por prazer mesmo, para relaxar, mas antes era eu escondia. E aí começava assim, a voz do meu pai me chamar, às vezes a voz da minha avó, e daí eu já tinha acostumado, né? Porque daí eu entendia também que tem os espíritos que fingem, né? Às vezes. Né? Aí eu não sabia se era ser ou espírito. Depois disso, eu comecei a estudar, começou a aparecerem os livros, sabe? Era a revista UF, começou a aparecer alguns livros espíritas, né? Que falava também de espiritualidade.
Agora eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu lembro que às vezes eu ia na banca e não tinha dinheiro, eu ficava lendo. Eu lia rápido, opa, isso aqui é interessante, eu Como se estivesse memorizava. querendo comprar. Uhum. É, quem nunca fez isso? E nem sei se isso cria karma, né? Mas eu acho que não, porque ajudou na missão, né? Com certeza, é E, parte da construção. e depois disso eu não estava adiantando muito nessas informações, e eu falava, não, são demônios mesmo, né? Aí minha mãe falou, você tem que virar, se ter de alguma religião, sua família tem que ter alguma religião, né? E minha mãe também morri de medo. Até hoje ela não compreende muitas coisas, né? Ok. E aí eu fui ser católico. Daí eu fui, estudava, né? Fui crismado na igreja. Meus amigos, tipo, eram mais católicos e falavam só sobre essa parte, né? E aí os contatos tinham parado. É isso que eu já ia perguntar. Enquanto você vive uma outra frequência, muda completamente a permissão, Sim. né? E aí você acha que, na verdade, você está erguendo a frequência, mas, na verdade, você está baixando a sua frequência. Né? Ok. E aí, depois de um tempo, voltou de novo. Daí eu falei, meu Deus do céu, o que será que é, né? Será que é por causa do videogame, né? Que vai me atormentar? Será que eu tenho que parar de jogar? Será que é porque eu tô ficando muito na rua brincando, né? Que tinha... As pessoas falavam muito, sabe? Tipo, não brinca à noite, que vai chamar assombração, né? Aham. Tinha, né? Aham. Os adultos, acho que até hoje os adultos usam muito essas coisas, né? Muitas, tipo, não achando que está ajudando a criança, mas na verdade está bloqueando tudo, né? Piorando bastante, né? Sim. Daí eu lembro que eu comecei no segundo grau, né? E aí encontrei um pastor, Johannes, e ele falou, sabe o que que é isso? É a nova era, eles estão te perseguindo. Você é um ser que tem sabedoria, você tem que estudar tudo sobre a nova era. Aí naquela época, né, a nova era moda, né? Ok. Aí ele falava assim, vai vir um negócio chamado internet, que vai destruir o mundo. E agora eu revelei minha idade aqui, né? Eu sou bom de conta, tá? Internet, porque a maioria aqui já nasceu conhecendo a internet, É. né? Você já Aí tinha ele falou, revelado antes, mas tinha, né? não vou ajudar, É, não. tem que tomar mais cuidado. Aí, aí eu falei, internet, ele falou, ele vai ajudar, mas vai prejudicar mais. Vai vir um bombardeio de informações. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Ele falou, e vai vir uma telinha pequenininha, explicando tudo. E eles estão te rodeando porque talvez você vai ajudar nesse processo. Eu comecei a estudar tudo sobre Nova Era. Aí eu falei, eu não vou ficar fora disso não, vou virar pastor. Eu comecei a estudar Bíblia. E aí eu comecei a só... Meu apelido era até pastor uma época, né? Na É? escola, porque eu só falava disso, né? E comecei a ficar um fanático, né? Ok. E com isso tinha parado as frequências, né? Só que até isso Então estava me cansando. deu um longo tempo, né, nesse processo. Na hora que a gente vai colocando a sua Sim, linha de tempo, você vive um processo de, vamos falar assim, vou brincar, né, de acoplamento, né, de viver mesmo aquela materialidade. Aí é difícil de manter uma determinada fase na vida, porque você não tem nem autonomia, às vezes, para poder seguir um caminho sozinho. Aí você sai dessa frequência, paralisa esse cenário, vive um pedaço totalmente materializado, vamos dizer assim. Então, esse momento você está totalmente fora dessa frequência e dessas sintonias, né? sim, Pelo menos sim. na sua consciência, posso explicar Sim, assim. eu lembro que até teve algumas vezes que me chamavam que, né, tipo, às vezes em projeção, em sonhos, né, Uhum. eles tentam, né, ficar de alguma forma tentando acordar, né, mas dá um tempo eles deixam esse processo também, que faz parte, né. Tem até um relato, por exemplo, que eu falei sobre a levitação, né, que aconteceu comigo, numa época desse período, né, Ok. que eu já não sei se era porque eu criei um estado vibracional da oração, porque a oração é um mantra, né, também. Uhum. E aí acabou misturando todas essas coisas e aconteceu, né? E então daí eu virei pastor
né? Daí, só que aquilo também estava me cansando, não tinha as respostas, sabe? Porque eu lia e me indagava. Falei, não tem. Aqui está falando de um Deus ruim na Bíblia, né? E aqui está faltando uma parte. Eu falei, não, eu vou ter que pesquisar uma outra coisa, né? Eu lembro que até esse meu amigo parou de falar comigo uma época, né? Porque nós encontrávamos nos intervalos só para falar sobre isso. E tinha um outro amigo que tinha virado pastor, que ele conseguiu também, né? Só que aí os dois já não falavam mais comigo, porque eu comecei a voltar novamente e estudar os extraterrestres, né? Ok. E falavam que eram os obsessores que tinham voltado a se conectar. Já virou demônio de novo, né? Daí, né, tipo, a minha consciência falou, não dá para você ficar parado, não é isso, né? E, tipo, eu falei, tá, tô sozinho nesse mundo, não tem com quem conversar sobre isso, mas eu tô feliz, né? Eu só tenho que eu estudar e não passar isso para as pessoas, né? Porque vai ter bullying, né? Já tinha bullying, né? Já tinha um monte de apelido de ET, de mutante, de anormal, porque de vez em quando eu falava com um amigo que era de confiança, mas esse depois, né, acabava falando para outros, né? Mas eu Aí, sempre levando na felicidade, né? Eu aprendi muito novo não baixar minha frequência, né? E aí depois disso não encontrei, né, nas igrejas respostas. Daí eu resolvi virar budista, né? Porque o opa, budismo já fala mais sobre espiritualidade, né? ok. Já vai, E aí, vai mais desprendido, né? sim, e já era uma coisa assim que estava mais pro meu mundo, que como eu sou geek, né, nerd, sabe, que gosta do Marvel, DC, anime, Ok. né? Então, quando eles falavam sobre o budismo, eu falava, pô, isso aqui, tipo, parece um anime, que é uma realidade, na verdade, né? E eu tô me sentindo bem, então, o budismo eu gostava muito, né? Uhum. Eu ia muito. E ali encontrei pessoas que também eram contactadas, né? Muitas vezes. Só que, como todos os lugares, tem falhas, né? E aí eu cheguei numa parte que eles me falavam que existiam vários mundos, né? Só que era uma metáfora da religião deles, né? Não eram mundos que eu achava, tipo, habitado, Ok. Júpiter, né? E quando eles falaram, eu estava já 5 anos, assim, eles falaram, não é isso. Eu falei, pô, mas vocês falam de reencarnação, fala de espírito, mas vocês não acreditam em extraterrestre? E não acreditam em planetas? Isso está confuso na minha cabeça, né? Eu não estou entendendo, né? E tinha lá no budismo um quadro, né? Que era de um presidente, né? Que é da religião, é da cultura deles, mas aquilo, né, tipo, eu aceito, né? Tipo, eu respeito, mas aquilo não entrava na minha cabeça, né? Porque eu acreditava que aquele ser que eles falavam, que era um ser, tipo, especial, que ajudava ali, para mim era como todas as pessoas, né? Tipo, uma Ok. criança da África lá podia ter uma sabedoria tão grande quanto ele, né? Aham. Podia, digamos, ser um médium tão elevado quanto, né? E aí eu falei, não é aqui também, né? Eu fiz muitos amigos lá, tenho até hoje contato com eles, né? Mas não era aquilo, né? Daí, quando eu fiquei neutro, né? Comecei não em religiões, né? E parei de ler, fiquei ali só estudando, né? Tipo, mesmo, fazendo cursos, né? Aprimorando o meu trabalho, que é publicidade, né? Aí eles voltaram. Aí as vozes voltaram, né? Eu falei, acho que agora é o momento de novo de buscar mas onde eu vou buscar isso? Com quem eu vou falar isso, né? Aí eu tentava às vezes falar com um amigo ou com outro, né? E ali no meio eles falavam, não, isso é loucura, né? Eu falei, não, tá, não vou É. falar. Aí um dia, essa banca de revista mesmo que eu ia lá e ficava lendo, ainda existia, né? Só tinha mudado de dono. E aí eu fui nessa banca de revista e peguei lá uma revista, né, de ufologia, li um pouco. E aí o rapaz falou, você gosta disso e tal? Ele falou, aqui em Campo Grande está abrindo um lugar que fala sobre isso, né? Eu falei, é? Ele falou, olha aqui no Ah, jornal. Ele foi lá pro jornal e falou, tá aqui, ó. Né? Aí eu acho que estava escrito contactados, né? O tipo,
ufólogos, né? Reuniões aos domingos, à tarde, e daí e só tinha o endereço, né? Não tinha um telefone. Não tinha nem celular na época ainda. Aí revelei minha idade de novo. Aí, aí eu falei, vou nesse lugar. Aí eu cheguei lá nesse lugar e não tinha ninguém. Eu fiquei lá, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei lá. Eu falei, pô, era às 13 horas aqui no domingo, né? Não tem ninguém aqui, né? Eu falei, será que é o endereço mesmo? Daí, falei, nossa, eu anotei o endereço de novo da banca errado, né? Aí falei, não, vou ficar aqui mais um pouco. Aí demorou uma meia hora, aí a senhora chegou. Eu falei, não, a senhora vai me chamar a polícia, né? Tô aqui na frente. Não tem nada a ver, a senhora nem, né, tipo, não tem nada a ver com, olhando assim, sabe? Tentando fazer a leitura. Eu falei, aqui que faz reunião. Ela ficou me olhando assim e falou, por quê? Eu falei, não, é que eu vi no jornal, né? Me desculpa, né? Ela falou, não, é aqui mesmo. Eu falei, cadê as pessoas? Ela falou, as pessoas sou eu. Aí eu falei, a senhora é mais terrestre? Né? Aí ela falou, digamos que sim, né? Daí eu entrei naquele lugar, só tinha eu e ela. Ficou o segundo. Aí eu falei, meu Deus do céu, só tem eu essa dona aqui, ela falou que ela é extraterrestre. E aí nos filmes, né, a gente só via que tinha seres negativos, né? Uhum. Era tudo abdução, era tudo... Que é o racional cultural, criado, né? Não é uma realidade, né? Sim, pra assustar, né? É. E aí eu falei, essa dona aqui, então ela deve ser um ser e ela deve fazer uns cultos aqui, né? Deve fazer uns ritual. Eu falei, não, mas vou ver o que ela quer, né? Eu fui conversando com ela e as pessoas não chegavam naquele lugar. E eu fui falando dos contatos que eu tinha, das coisas que tinha acontecido, e ela não falava dos dela. Eu falei, meu Deus, isso aqui é armadilha, né? Ela não tem nem contato, né? E ela só fica me escutando, né? E eu fiquei lá, daí ela falou, faz o seguinte, no próximo domingo você volta aqui. Aí já vai ter gente. Eu falei, tá bom, né? Aí eu fiquei a semana inteira pensando, será que eu volto ou não, né? Eu falei, a hora que eu for lá, essa dona já vai estar com uns capanga lá, né? Ou os caras vão fazer culto, sugar minha energia. Vai passar um monte de coisa na cabeça. Uhum. Claro, situação extremamente extravagante, podemos dizer, né? Sim, daí eu fiquei sem dormir até uns dias, daí eu falei, vou ter que ir lá naquele lugar, não tem outra coisa, né? E aí eu fui lá de novo. Aí só tava ela lá de novo. Daí eu falei, o que tem aqui, né, pra lá, né? Era uma casa grande. Ela falou, vamos lá, eu vou te mostrar. Aí eu olhava tudo, não tinha ninguém. Ela falou, não, eu aluguei isso aqui porque nós vamos começar aqui, né, montar. Eu falei, ela falou, entra nesse quarto, tem um quarto escuro, né? Aí eu falei, eu vou nada, né? Ela falou, entra aí, né? Eu falei, mas eles têm aí? Ela falou, às vezes sim, né? A dona ia fazer mais suspense que eu, sabe? Aí eu já tava quase desistindo, né, desse lugar, tal. Daí ela falou um contato dela, e aí chegou mais uma pessoa, né? Eu comecei a levar mais sério, entender que ela queria mesmo ajudar. E ela falou, vai vir um cara que vai dar uma palestra aqui, queriam contactar desde criança. Esse cara nunca vinha. E esse cara nunca vinha. E aí um dia ela falou assim, vou te levar num lugar, mas você tem que confiar em mim. Eu falei, meu Deus do Nossa, céu, essa que dona tá medo. louca. Pô, aqui já tava complicado, nós já resolvemos aqui, por que nós temos para outro lugar, né? Eu falei, tá, deve ser algum outro bairro aqui, né? Pego um ônibus e vou, né? Aí eu falei, mas é de dia? Ela falou, não se preocupa não que o rapaz vai levar a gente de carro. Né? Tá, mas tipo, eu acho que eu tinha 16 anos na época, né? 17 anos. Então, não tinha, assim, autoridade de sair sozinho ainda, assim, tipo, podia, mas, assim, voltava cedo, né? Tava começando a ficar o bairro meio perigoso, então tinha que voltar cedo. E aí ela falou assim, não, ó, sábado aqui, né, tal hora.
nós vamos para uma chácara. Eu falei, vixe, agora sim, né? É na chácara que acontece os ritual, né? E aqui no estado tem um lugar chamado Inferninho, né? Que eles desovam o corpo. Eu falei, meu Deus, eu vi um monte de coisa na sua cabeça, né? Aham, claro. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou tão novo, né? Vida real, né? O que eu vou fazer nesse lugar? Mas a minha busca, né? Minha curiosidade era maior. A gente, as pessoas acham até que é uma coisa louca, mas a verdade é que a pessoa que vive o que você vive, o que eu vivo, existe algo que a gente não compreende, mas que vai direcionando a gente também, né? O que você conta é o que você consegue discernir, mas a verdade é que existe todo um fator condutor que é muito maior do que a gente pode racionalizar, né? Que vai fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma que para quem está de fora parece extremamente extravagante, mas no seu movimento fazia um sentido extremo, né? Sim, sim. E, tipo, eu não tinha, né, tipo, aprimorado essa coisa de alinhar chakras, de entender a minha expansão, das minhas proteções, né? E, tipo, nem a minha fé, né? Até a minha fé falhava, que era tantas coisas que aconteciam, né? Claro. E eu falava assim, até porque dentro desse cenário as coisas não se casavam, né? Porque não existe nenhuma conexão de fé que te ajude nisso. Eu, por exemplo, tenho uma vantagem que, de alguma forma, a parte da doutrina espírita, ela traz uma conexão de fé que traz um moderamento e efetivamente uma proteção que ajuda bastante nesse desconhecido. No caso seu, não tem nada construído, né? Então o processo ele é extremamente, vamos falar assim, de peito aberto, né? Sim, sim. E, tipo, eles não podiam interferir nem falar nada, né? Tipo, era meio que sozinho. Chegava momentos que, tipo, ficava pensando, né? Tipo, então Deus não existe, né? Sempre tá acontecendo essas coisas e, tipo, oscila, né? Chegou um momento que eu virei ateu, né? Mas é parte dessa... Quando você é adolescente tem muito isso, né? Ok. Né? Mas eu também precisava ter essa experiência para poder estar ajudando os ateus de hoje, para entenderem, né, pra que não existe ateu, né? para entender que não existe ateu no mundo, né? Porque só de você estar existindo, a sua coexistência, você já faz parte de Deus. Você estando aqui já é Deus, né? Já é um. Né? Já é um. E então nesse dia, né? Eu falei, tá, eu vou agora, né? Já que é a única coisa que tem, tipo, ainda tá esse caminho, né? Eu vou com ela. E aí ela me levou e, tipo, era daqui de Campo Grande até nessa chácara umas 2 horas e meia, né? Eu falei pra minha mãe que eu tinha que jogar videogame. Né? Que eu ia ficar até um pouco mais tarde lá no... né? E, tipo, meu amigo tinha comprado um jogo novo e a gente ia ficar jogando até mais tarde, né? E que era ali perto de casa. E ela já... Eu tava sempre lá nesse meu amigo, né? Na esquina de casa, o Rogério. E aí ele falou que eu combinei até com ele. Daí eu falei, ó, se ela vier aí, fala, por favor, que eu tô lá dentro jogando, né? Tipo, a gente vai demorar, dá um jeito. Você é meu amigo, você é meu melhor amigo, né? É muito importante para mim isso, né? E ele falava para mim, não vai nisso, não vai, você morrer. Eu falei, cara, mas se eu não for, eu vou talvez me arrepender pelo resto da vida, porque eu não sei aonde ir, né? Isso era a única saída que você tinha, né? Era uma materialidade, né? É preciso da minha resposta, né? Desde criança, isso. Okay. Né? E aí eu fui, né? E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque ela ficou até brava. Falou, o que é? Você tá desconfiando de mim, né? Você acha que eu sou assim, né? Nós estamos tudo no mesmo... Aí, tá. Aí tinha um motorista que levou a gente, que era um senhor bem calmo, né? E eu ali morrendo de medo, tá chegando naquele lugar, imagina 2 horas e meia, passando um monte de coisa na minha cabeça, né? Passando um monte de coisa na minha cabeça. E eu lembro que na época também eu fazia taekwondo, né? Aí eu falei, bom, eu tô bom no taekwondo, né? E essa dona aí, se fizer alguma coisa, eu já sei onde é o ponto fraco dela. E ela tinha um jeito meio de comandante, assim, sabe? Tem um jeito meio de brava.
Mas é porque talvez a reencarnação dela tenha sido, né? Aham. Comandante, né? Ou um militar que reencarnou aqui, né? Ou que até participava de comandos estelares, que são um pouco mais fechados. Tá. Daí eu cheguei lá, né? E aí tinha nada, era um breu, só tinha uma estradinha assim, e tinha só uma casinha lá com um lampião. Eu falei, bom, o lugar existe, né? Aí eu falei para ela, só tem nós aqui. Ela falou, e tem as moradoras da casa, que tinham vindo do Paraguai e estavam morando ali. E o dono disso aqui, né? Ele falou, ele tá fazendo um treinamento com outros dimensionais, né? Depois ele vai vir. É um cara que ela falou que ia vir falar comigo, nunca vinha. Que ia orientar. Sim, nunca vinha. E aí, então, ela falou, é aquela trilha ali que nós vamos pegar. Eu vou te mostrar o que eu vi, tá? Eu não sei quem é. Aí eu falei, ué, mas não sabe, né? Ela falou, não, porque é novo, né? Para mim é novo também. Eu falei, mas como a senhora me traz um lugar assim, né? Ela falou, não, vamos, vai dar certo. Eu falei, nossa, conheci gente doido, mas essa dona aí né? Aí vi um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, será que essa dona usa droga? Será que essa dona, né? Porque os contactados, muitos ficam biruta, né? Muitos são É internados. porque você tá vivendo frequências extremamente diferentes, né? Não é, as E não pessoas tem, não compreendem a diferença dessas dimensões, né? sim, não tem alguém que oriente, né? Não tem É, ninguém. Hoje em dia eu já oriento, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, em manicômios, né? Que às vezes os pais trazem essas crianças, adolescentes, para mim conversar, porque eu já sei o que elas passam, né? ok, E aí eu vou ajudando a tirar a medicação de pouco em pouco até elas entenderem tem um que é uma controle. coisa normal, né? Então, daí nessa trilha, né? No escuro, eu liguei minha lanterna, né? Era aquelas Rayovac. Não sei se você já teve uma daquelas. Já. Que era três, quatro pilhas grandona, sabe? Aham. Meu Pesado, avô né? tinha. É aquelas mesmo, né? E tipo, a luz era amarela e não clareava quase nada da frente. Até uma vela clareava mais, né? Aham. E aí, chegando na entrada, era uma montanha. Né? E essa montanha não tinha trilha ainda. Aí ela falou, vamos subir aqui. Eu falei, subir aí, né? Eu falei, nossa, nunca fiz Nossa. uma trilha, nunca nem escalei uma montanha, nunca. E só que estava de noite. E eu achei que era montanha, era assim, né? 90 graus. Eu falei, pô, um rapel ainda, mas daí eu entendi que era tipo, era meio que um zigue-zague, né? E aí no meio do caminho passou três luzes assim, três seres, né? Aí eu já não entendia se era em forma de cachorro, se era em forma de gente, porque passou rápido, eu vi, mas era tipo a silhueta, né? Só que não era aqueles que eu via no quarto. Ok. No quarto geralmente era sombras, não era, né? E brilhos assim. E aí eu assustei, eu travei na hora, eu falei, meu Deus, é um reflexo, eu vi, deve ser uma onça, né? Eu falei, nossa, deve ser um lobo também, deve ser uns 3 lobos que passou agora. Eu falei, meu, e fez um barulho, né? Fez correndo assim no mato. Eu falei, bom, agora me ferrei, né? Agora eu entendi tudo. Se eu usasse o taekwondo nessa dona, eu ia bater nela. Mas ela sabia que tinha lobo aqui. E aí na hora eu falei, por que eu fui mentir pra minha mãe, né? Do videogame. Eu falei, é isso. Aí eu voltei a acreditar, né? Conectar com Deus de novo, né? É. Eu falei, nossa. Aí na hora eu parei ali, eu comecei a rezar, né? Aí parou o barulho. Aí ela falou, vamos, você não vem, né? Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu falei, mas o que é esses barulhos, né? O que é que ela falou? Eu falei, não é onça, que tem onça, né? Que tem lobo, né? Nós estamos no Pantanal aqui, né? Tipo, tem sempre essas coisas. Aí ela falou assim, não, não é. Confia, né? Aham. Confia.
em falar em confiar, né? Tipo, eu nunca tinha pesquisado o que era o meu nome, né? E aí eu fui pesquisar. E aí, Glauber significa aquele que tem fé. É tudo meio que conectado, né? Eles Aham. encantam na mente dos pais, né? E aí eu subi com ela, né? Morrendo de medo ali e tal, e apertei o passo e a lanterninha começou a piscar, piscar. Eu falei, vixe, já era. Aí eu não sei se era a bateria que estava acabando, porque durava pouco, né? Ou se era paranormalidade, porque já estava nervoso. Mas eu acho que era a bateria mesmo que estava acabando, né? Porque acabava muito rápido. Aí eu cheguei no topo dessa montanha com ela. E aí dava para ver todas as estrelas. Tudo, a galáxia, assim, sabe? Tipo aqueles pó de Aham. estrela. E aí era bem bonito. E aí eu sentei lá, numa pedra, assim, uma montanha, tinha uma parte reta. Ela falou, fica aí sentado que eu vou para lá. Eu falei, não, não, fica aqui comigo, né? Ela falou, não, não, fica aí, né? Foi, mas quem que é aqueles seres lá de baixo, né? O que nós vamos fazer aqui? Ela falou, você vai chamar os seus, né? Você não é o contactado? Daí eu falei, mas você também não é? Daí ela falou, não, mas eu não tenho essa experiência que você tem, né? E na verdade eu acho que ela estava morrendo de medo também, né? Ela não entendia ainda, né? É. E aí ela me deixou meio sozinha, ela foi pro lugar assim mais para trás, assim, sabe? Eu acho que ali ela já tinha tido alguma coisa, algum contato ali, só que ela não compreendeu. E aí eu fiquei naquele lugar ali, né? E aí de repente eu escutei um barulho vindo do mato assim. E aí eu vi uma silhueta de novo. E eu falei, meu Deus, que raça que é essa? Que ser que é esse? Falei, será que é pegadinha, né? Tinha pegadinha no SBT, né, também, né? Eu falei, pô, Aham. eles armaram aqui, né? Eu falei, não, vou ficar bem na minha, né? Se for armação, eles vão estar ferrados, porque... E aí eu Você fiquei tá levando a ali, sério, né? daí eu falei, deve ser pegadinha lá do SBT, então, né? O Ivolando vai aparecer a qualquer momento ali, né? Daí, de repente, um outro ser, assim, eu via, né, mexendo, eu falei, não, peraí, pô, eles contrataram dois caras, né? Eu falei, não. E aí começou um barulho muito estranho, sabe? Que é chamado de sonoplastia, que é um movimento, né? Que é um barulho que é talvez criado por uma tecnologia, né? Ou pela energia deles mesmos. É. E, e aí eu Pensando comecei nesses a... conceitos de dimensões diferentes, né? Sim, Isso é totalmente palpável, né? sim, pode ser várias coisas, né? É. Tipo, às vezes eles não estão aqui, mas estão na dimensão interagindo, né? Matéria, é isso aí. Isso faz muito Né? sentido. Até para poder Todo sentido. justificar a não visualização de todos. É Isso aí é bem... completamente palpável, né? Sim. Pode ser um ser, né, extremamente de luz, bem calmo, né? Só que a frequência que é criada de lá para cá faz virar um barulhão, um estrondo que a gente É. não está pronto, né? Então daí eu fiquei assustado, daí eu comecei a rezar, né? Aí eu lembrei da reza da Igreja Católica que eu tinha, de novo, só que eu tinha aprendido que rezar, né, ajudava, mas não tanto. E o barulho continuava, daí eu falei, não, eu vou evangélico. Aí eu voltei de novo. Aí naquele dia eu acho que eu falei até em línguas, né? Tanto a oração que eu tava ali e tal, eu falava de Deus e, né, Jesus e o barulho continuava ainda. Daí eu lembrei até do mantra budista, né? Aí eu comecei a falar e o negócio aumentava, aumentava. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio aqui não tá adiantando não. Eu sei o que eu tenho que fazer. É a meditação. É a mais forte de todas. Aí eu comecei a meditar. Aí deu uma acalmada. Eu falei, é isso mesmo, né? Eu olhava, Controlei. eu olhava ali para ver se a dona estava ali, tinha sumido já, né? Eu acho que ela escutou também o barulho e entrou lá no meio do mato, Passou fora. se agachou lá e ficou bem, né? Vendo, né? Ó, tiver que pegar o menino, vai pegar, né? Só queria ver mesmo ser aqui. E aí, daí eu já tá, essa coisa que eu te falei de assustar, já criou, né? Eles criam essa frequência, depois você vai acostumando.
Eu falei, se eles quisessem ter feito alguma coisa, tinha, né? Já. Aí eu fiquei ali. Eu fiquei ali uma hora, 2 horas, né? De repente, eles pararam tudo, foram embora, ficaram ali olhando. Aí eu vi que abriu tipo um portal assim, e passou uma nave, e tinha um outro portal assim, a nave entrou e sumiu. É aquilo, eu me emocionei muito, né? Porque era como se fosse um filme mesmo do Steven Spielberg, que eu já tinha assistido Aham. quando eu era criança, né? E tipo, e o Star Wars, tipo, pô, abriu ali, né? Tipo, não é pegadinha isso aqui. Isso é real, né? E aí começou aquele monte de coisa na minha cabeça, aquele choque consciencial, eu falei, isso existe, né? Tipo, e é para mim ver, e a dona viu também, é só para nós, tipo o resto do mundo, né? E como eu vou falar para meus pais, né? Eu não tenho que Como é, falar, como é? eu devo levar uns tapas lá, né? Mas eu vou ter que falar, né? Eles vão descobrir a verdade, né? E, e aí eu falei, nossa, não existe mesmo, né? Aquilo me deu uma paz, né? Materializou, né? Tudo É que eu um tinha presente. estudado, né? Todas as religiões que eu tinha ido, falei, não importava mais. Eu já tinha visto, eu sei que existe, né? Tipo, se eles quiserem vir agora, eles vêm, né? O meu cérebro começou a, tipo, dar um choque, É como se né? Uma fosse expansão. o seu movimento de despertar, você acha que veio daí, né? Sim, novamente, né? Porque a cada reencarnação nós perdemos isso, entende? Ok, isso aí. É aquele Aí movimento de reconectar, né? eu preciso De acessar minha alma de retomar novo, essa consciência, ok? né? Eu preciso de novo. E aí dá aquele boom, né? Todo momento, algum momento vai ter, né? Tipo, 2 dias atrás, o Elton tá até aqui no canal, que é um amigo meu, ele teve esse choque, né? Ah, sim. E o choque Legal. vem quando você menos espera, né? E geralmente é quando você está numa frequência e está sozinho. Tipo, veio uma nave perto dele esses dias e a nave, ela deslocou muito rápido. Ficou muito próximo, né? É como se fosse uma estrela, né? É muita luz. E essa luz é Uhum. incompreensível, né? É igual fala na Bíblia mesmo, a luz que Jesus emanava, né? Jesus emanava que não é compreensível para a mente humana, né? E quando você vê uma nave dessas, às vezes, que não são essas em forma de charuto ou metálica, é uma nave de luz pura, né? Luz, Que a né? sua É. mente, Aham. a sua mente não está preparada para compreender novamente, né? E vem em É. choque, né? Então ele está em choque até agora. Estou falando com ele, por isso que ele está até aqui no canal, né? E, e aí você vai, né, se reprogramando, entendendo, né, sobre tudo que está acontecendo. Mas é um momento para você. Não adianta nesse momento, quando tem esse choque, você tentar falar com alguém, né? Às vezes. É para o momento de você ficar sozinho tentando reconectar com você. Nesse dia, daí depois eu desci da montanha, e eu fiquei numa barraca até clarear o dia para ir embora, né? E nessa barraca eu fiquei, a dona ficou na barraca, eu fiquei em outra, e aí, tipo, eu tinha feito projeção, mas eu não sabia que era projeção, né? Só que nesse dia, dentro da barraca, eu fechava os olhos e via como se eu estivesse na galáxia. Eu começava a Uhum. dormir e eu entrava voando. Eu abri o olho, eu estava aqui, aconteceu alguma coisa que misturou as realidades, né? E aí eu tentava dormir e vinha aquilo, e me dava é uma coisa diferente. É tipo uma ansiedade, mas não é, sabe? E ao mesmo tempo um medo, né? Ok. A parte E é, humana, física, né? A consciência daqui ainda ela é limitada, né? daí eu falava, pô, mas eu tô morrendo, parece, né? Porque eu fecho o olho, eu tô lá, eu tô Aham. aqui, será que esses seres enfiaram alguma coisa em mim, eu não tô vendo? Não vou dormir não, né? Então nessa barraca eu nem dormi, né? E eu comecei a escutar um barulho de besouro, que depois eu fui entender o que era. Esse barulho de besouro ficava dentro da cabeça. Era muito, muito, muito esquisito. Que depois eu fui ajudar até outras pessoas a compreenderem o que é. São tudo alinhamentos, né, e conexões para conseguir falar com eles. Mas isso as primeiras etapas de você começar a conectar com sua alma é isso, né? Você, em projeção, começa a fechar o olho e você vê
várias estrelas vindo dentro, como se eu estivesse em outro lugar, né? E aí eu escutei esse barulho, depois eu escutei um outro barulho, como se fossem seres falando numa linguagem muito rudimentar, meio grosso, assim, né? Tipo uns vikings, sabe? Aham. Meio rouco, com voz meio de fumante, era uma coisa meio estranha. Daí eu levantei a barraca e fui lá, eu falei, o gato da senhora tá aí, que ela tinha trazido um gato, né? Parece que ele tá ronronando muito alto, né? Parece que ele tá fazendo barulho muito alto. Ah, ele não tá aqui não, tá caçando. Eu falei, então, será que é ele? Daí ela falou, chegou aqui. Mas ele, de novo na barraca, aquele barulho. Aí eu falei, lá da minha barraca, o gato tá aí? Ela falou, tá, ele tá quietinho aqui. Eu falei, minha nossa senhora. Uhum. Agora ferrou, né? Como que é esses seres, né? Eu falei pra ela, tô escutando um barulho aqui, né? Tipo, você não tá escutando? Ela falou, não, né? Eles ativaram a minha frequência, né? Pra falar com eles. Daí ela falou assim, vai lá falar com eles. Eu falei, não. Eu morri de medo, né? Até hoje eu não Uhum. sei É. quem eram esses seres, sabe? Mas foi bem interessante. Essa foi uma das primeiras experiências. Né? Muito legal. A Ana Cecília está falando aqui, se você sentiu alguma sensação diferente no corpo quando você estava vendo essa nave, né? E uma coisa que eu quero te falar é que nós já estamos no nosso horário, então para você, daí você já dá uma direcionada, porque nós estamos no seu limite aí, tá? Ela está perguntando do Elton, né? Sim, o Elton sentiu, né? É o que eu falei, é uma emoção muito forte, né? Igual aconteceu comigo, e que ele relatou também que não tem como explicar, né? Tipo, e claro que a frequência do corpo ela corresponde a esses movimentos por dois fatores, pela questão, né, de diferença em relação a essa conexão, porque são frequências extremamente diferentes, e a questão psíquica, emocional que a gente vive também, ela também corresponde naquele momento, então as duas coisas se entram em combustão, né? É um processo completamente natural, né? É muita informação para um corpo pequeno. É muito, muito, muito. Demora anos até entender. Porque quando você estiver achando que você já está compreendendo, virar novas emoções, novas sensações, novas informações. Antes da gente fechar, foi pouco, né, o nosso tempo, depois a gente pode combinar, se você tiver a possibilidade, em outro momento, para a gente poder, pelo menos, evoluir um pouquinho esse nosso entendimento. Hoje, passados, né, todos esses processos, hoje você tem uma relação mais natural, né, nessas conexões, nessa frequência, né, ou ainda você sente que você está em um movimento de experimentação? Como é que é hoje a sua relação com esses contatos? Como é que funciona isso? É porque os contatos não é quando nós queremos, né? É quando eles querem, isso que né? eu quero entender. Ok. O telefone de lá para cá, né? Ok. E aí, não tem lugar. Tipo, não preciso ir naquela chácara, não preciso... Ok. Né? Pode ser você até no segue shopping. sua vida normal, de repente isso vem. Ok. E quanto mais normal você seguir, né? Tipo, cuidando da alimentação, da saúde, né? Tudo Ok. isso, eles se aproximam, né? Ok. Então, às vezes, em algum momento, eu falo, vou assistir um filme aqui. Eu esqueço da espiritualidade, esqueço de tudo, um momento terra, né? E é quando eles vêm, sem avisar. Aí eu falo, poxa, hoje que era, né? Tem que ser agora, né? E vem no quarto mesmo, né? E vem, tipo, né? E vem, tipo, é agora ou não. Daí vem para passar as informações, mas às vezes você não está preparado, né? Você só quer descansar. Então você sente encostar, às vezes sente falar, vem informação, né? E, tipo, então às vezes eu entendo que é assim, tipo, eu tô deitado aqui, né? Pode passar a informação comigo deitado aqui, enquanto eu meio que durmo, enquanto eu meio que escuto, né? É igual quando você canaliza, né? É tipo isso. Mas eles geralmente não querem assim, né? Eles geralmente querem, não, levanta, né? Dá uma atenção. Você é por você isso. Eu não podia. Os mentores falam, não precisava nem estar aqui, né? Ok.
Você não está entendendo que é por você, né? Ok. Mas daí é só preguiça, o seu sono, né? A sua parte humana é mais forte. E aí no outro dia você vai ver que, tipo, você perdeu a experiência de novo. Né? Então é É? uma luta constante, né? Ah, Era comigo, tão simples, né? Era tão comigo, simples, era só você sentar na cama e ficar ali, né? Ou olhar, ou, né? E aí, como às vezes acontece situações tipo, às vezes efetivamente eu não tenho condição, pela situação, pela questão do movimento material, de dar a devida atenção, mas eu consigo ter uma conexão, vamos falar assim, paralela, isso faz parte da minha vida, e aí depois, em algum momento, eu me concentro naquilo e aquela informação ela vem de uma forma natural, como se ela já fizesse parte da minha consciência. Eu vivo dessa forma. Eu achei que seria mais ou menos a mesma coisa. Então, na verdade, não é, né? Uma vez que você não se desprende a ela, efetivamente você a perdeu. você precisa da concentração, né? Precisa de tudo, né? Ah, Precisa estar para aquilo, né? Naquele momento, né? E às entendi. vezes você não recebe, mas às vezes vem, né? Depois, aí tá. Às vezes, até nesse momento, fala, então nós vamos lá em projeção, eu passo informações no sonho mesmo, né? Isso. Isso Ou no dia a acontece dia. também, então. Porque isso é Ou, importante, né? sim. E na Porque nem verdade sempre as não informações é mais no dia a dia, né? é, é, é isso mesmo. Enquanto as pessoas acham que, tipo assim, tem que ver um comandante estelar, tem que ver um mentor, tem que ver um ascensionado, né? E te parar, né? E conversar e tocar aquela música. E, na verdade, tá passando uma senhorinha ali bem Isso. simples, né? E vem ali aquela senhora, é uma médium super elevada que te passa uma informação que fala, pô, era só isso que eu precisava. Ok. Ela era a verdadeira mentora, né? Ok. É isso aí. As coisas estão. Aí a gente não capta a frequência, muitas das vezes, pela falta do nosso desprender, né? Que é um processo bem material ainda e bem consciencial, né? Eu acho que Sim. assim a gente vai aprendendo. Ô, Glauber, nós vamos ter que fechar aqui, senão eu vou perder o horário, né, do nosso programação. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Espero que a gente tenha como marcar em outras oportunidades, para a gente dar um pouquinho mais de sequência, até para que, né, a gente possa ter a oportunidade de desenvolver um pouco mais na nossa consciência, na nossa frequência, né, um pouco desse seu aprendizado, né, e a gente viver esse movimento, né, de despertar, né, e se permitir viver além do que a gente consegue tocar, consegue enxergar, ou talvez compreender, né? Igual a gente falou no início, tem muitas coisas que hoje são ultrapassadas, que em algum momento, né, foram completamente fora da curva e completamente desconectadas à realidade da época, e isso é um processo muito natural, né? Então, Não que a tem gente outra saiba. forma. Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa entender quando a gente está vivendo ou convivendo com o novo é a gente perceber se aquilo está levando a gente aos bons sentimentos, sabe? A conseguir ver a melhoria do nosso entorno, a gente conseguir ver, né, um processo de evolução íntima da gente, que são, para mim, os parâmetros universais que vão mostrando para a gente que a gente está num caminho certo e que a gente está vivendo, né, uma frequência de elevação. O como a gente materializa essa elevação, com certeza, pelas diversas culturas, pelas diversas filosofias e conhecimentos que já são materiais aqui, a gente vai ter muitas diferenças, mas que a gente se permita viver em paz o nosso sentir, né? E isso eu acho que é universal, né? E que você siga firme aí na sua caminhada, se permitindo ajudar verdadeiramente na essência esse processo de introdução, né? Que eu imagino que eu posso dizer assim, e ainda vivemos um processo de introdução, né? E que você se permita ter bastante paz, né? Para viver esses conflitos que são naturais de qualquer movimento como esse,
mas que você tenha verdadeiramente muito apoio, né, elevado, que possa conduzir aí a sua caminhada, para que você também, né, receba tudo que merece. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado Oi? O negócio é não deixar a energia parada, né? É isso aí. As pessoas que estão assistindo aqui estão movimentando a energia, por mais que elas achem que só estão assistindo, na verdade estão movimentando. Essa é a sua iniciativa também de fazer esse trabalho também, né? Está movimentando muita energia. E conduzindo todos nós, né? Aí a gente pega o filme da Alice lá do início, cada um dentro da sua função como formiguinha, a gente vai conduzindo um processo universal, né? O universo venha daí, né? Do pouquinho de cada um. Muito obrigado, que Deus abençoe aí, ilumine a todos vocês que estão conosco. Eu vou seguir a nossa caminhada e se a gente tiver uma oportunidade, a gente combina ou pedir para a Roseli olhar com você para a gente poder trazer e conseguir fazer o fechamento. E eu tenho muita coisa ainda que eu tenho vontade de entender. Tem assuntos infinitos, vamos combinar. É isso aí. Muito obrigado, viu? Deus te pague. Obrigado pela oportunidade. Então, paz e bem, que o bom Deus acompanhe a todos e tenham uma excelente tarde.